Eu hoje neste podcast tenho dois convidados que eu adoro, são meus grandes amigos e que eu tenho muita honra em tê-los aqui. A Patrícia Vieira Campos, que é assessora de comunicação da Câmara Municipal do Porto e que já foi das Quintas de Leitura. Já não sou, Isabel, eu já não sou. Já nem sabes, pronto, ok, não interessa. Não interessa, não mas interessa, pronto. andaste por lá a fazer umas coisas. Andei por lá. Andaste por lá, foste assessora, isso é uma grande verdade, do Isso Paulo é verdade, Silva. Sim. Grandioso. Também foi Paulo assessora do Cunha Silva. Gesta. Exatamente, foi assessora do Gesta no Teatro Campalé, com as Quintas de Leitura. Exatamente. E agora produzes e fazes filmes, tu é só fazer cenas. Yeah. Pois é só fazer cenas. Agora sou estudante. E faz cigarros. E pois é que tu depois faz cigarros Agora sou estudante. e agora está a estudar, a fazer umas cenas. Estudante A Patrícia é uma mulher que Uma mulher que faz acontecer. Faço muitas coisas. faz Acho que muitas temos que fazer sim, coisas que nos apetece nunca é demais. Exatamente, e vamos E falar é isso dessas que coisas vocês têm em comum, é que andam para a frente, fazem coisas. No outro dia, posso começar a contar coisas? Eu vou-te apresentar, aqui bem. tenho o maravilhoso João Gesta, que é programador cultural do Teatro Municipal do Porto, com as Quintas de Leitura no Teatro Campo Alegre, mais recentemente com o Café Literário. Exatamente. Desde 2014 até estás, digamos, a ajudar na colaboração da Feira do Livro do Porto. Pá, tu já escreveste 5 livros, tu foste motor de, quer dizer, editaste até coletivas... revistas literárias e já foste motor também de coletivos poéticos muito engraçados com aqueles nomes brutais que eu sempre adorei, Caixa Geral dos Despojos. Dois deles, a Patrícia pertenceu. Exatamente, também. eu cheguei a ver espetáculos com esses coletivos, com nomes muito engraçados. Já fizemos depois uma falas performance poética, tu e eu. Já fizemos? Fizemos, que eu tinha uma faca e cortava. E caramba. Não era? Poesia para comer. Pimba! Foi Já nem no me planetário. lembro. Quem eram os textos? Não me Eram lembro. da Filipa. E havia um Filipa bolo que Leão. depois se comia no fim, depois um no meio, bolo. sim. Poesia comestível. E que a avó da Filipa achou que tu estavas mesmo a cozinhar o bolo, que nós fizemos aquela coisa como nas televisões, que apareceu depois O bolo já vinha pronto com o livro da Filipa e eu fingi que estava a cozinhar e partia. Com o Marcelo ainda conseguiram fazer o bolo. e tal. Pois foi. Sim, tu és uma mulher de 7 instrumentos, fazes tudo. eu Foi sei. divertido. Quer dizer, devíamos fazer um recital poético. Com facas e rolos da massa. Uma faca nos dentes, como ao outro, não é? Como o António José Forte. Eu fora. Com uma faca nos dentes. Uma faca Desculpa, nos Isabel, dentes. interrompi-te. Não, Eu posso fumar. Nós estamos a conversar, claro que podes. E nós estamos a conversar, isto Basta são só conversas. chegar ali Não o cinzeiro tem. que está atrás, porque eu sei que há aí um. Ok. Obrigada, Isabel. Nós estamos Mas numa. a história das mulheres e dos homens fazerem, eu acho que neste momento há duas maneiras de estar, não é na cultura, em tudo em Portugal, que há as pessoas que fazem ainda alguma coisa e que conseguem ainda pôr a cabeça de fora, e os que têm projetos. Pois é. Então a pessoa vai tomar ali um café ao piolho, então tu, tem um projeto, e não sei o quê. Eu achei graça, porque uma vez conversando com o Reininho, ele dizia uma coisa engraçada, dizia assim, uma coisa que não entendo, às vezes telefonam-me e diz assim, eu tenho um projeto, e gosto muito do seu projeto. Mas o GNR não são um projeto. Um projeto é uma coisa que ainda vai estar para a frente. Mas agora diz só o meu projeto é não sei o que é o projeto. Não, portanto, não. O que há é quem tem obra, e como tu, olha, basta olhar aqui para as paredes, e isso não são projetos, é obra. Pronto, e a maior parte das pessoas, até porque é assim, são um bocado preguiçosas, vamos chamar as coisas pelos nomes e não gostam um pouco de trabalhar, têm projetos, porque agora saem. No nosso tempo nós saíamos de casa com 17, 16 anos, 18, eu saí com 18, com 19 já trabalhava nos
nos CTTs, se fosse agora já não trabalhava porque está a fechar tudo. Vinhamos a comentar isso, porque há aqui uma tabuleta salva no CTT aqui na Vila. Na altura, e deviam salvar o CTT sempre. E com 21 casei, pronto, e fui à minha vida, mantendo sempre uma relação maravilhosa com os meus pais, só que é assim, eu alimentava-me, não é? Pelo menos ganhava o mínimo. Não sei o quê. Pais, eu não tive que saber que a tua mãezinha, meu. Tem 96 anos. É impressionante. A minha tem 89 e eu já acho que é uma grande mulher aguentar, mas a tua mãe... E para aí, até aí há 2 anos atrás, sempre que eu ia visitá-la, lá está no lar, ela perguntava-me, começava o início sempre da coisa a dizer: e o Sócrates está bem? Eu dizia: está, mãe, está muito bem. Portanto, era porventura a única pessoa ainda que acreditava só. E ele tem sido muito injustiçado, isto é uma pouca breve. Eu digo: sim, mãe, pronto, tudo bem. Nem ia lá para discutir com ela. A mãe Amélia. A minha mãe Amélia. Que eu conheço mal, mas conheço. Sim. Que eu acho parecida com o Gestinha e que há aquela série. Gestinha, o Gesta. Sim, o Senhor João Gestinha. E que o João conta aquela fantástica história sempre da Amélia, que é o nome da mãe. Sim, falhaste. Então, a história que eu sei estão na mesa os 3, o pai e a mãe e o João, e o pai vira-se para a mãe. Eu não vou dizer o que é que o João tinha feito ou não tinha feito, porque isso terá que ser ele, mas o pai vira-se para a mãe e diz: Amélia, falhamos. Mas foi uma coisa muito marcou simples. Para a vida, marcou-te para a vida. Mas a história é muito simples, porque falhar estava um debate chatíssimo. Eu até conto isso, curiosamente, essa história, conto-a neste livro maravilhoso que o Walter me permitiu fazer. E então estava um debate chatíssimo na televisão entre a Pintacilgo, uma santa senhora, mas muito chata, e o Freitas do Amaral. E então, a certa altura, eram os candidatos à presidência. Era o Soares e o Zenha. Eu votei no Zenha e os meus amigos queriam todos obrigar-me que eu votar na Pintacilgo. E não dava. Bom, e depois na segunda volta é que foi o Soares com o Freitas do Amaral. Pois foi isso. E era o Soares é fixe, e aí à esquerda engolimos todo o sapinho, não sei o que lá. E lá foi votar no Soares, porque o Zenha perdeu. E os pilgas. E então a Câmara aproxima-se assim, porque o senhor lá diz, vem agora os depoimentos finais, e a Câmara aproxima-se assim para o depoimento final do Freitas do Amaral, ele com aquela cara, muito coisa. Na altura ele agora é super revolucionário, mas na altura não era. E eu estava a comer sopa com o meu pai, com a minha mãe, e pego no guardanapo e atiro o guardanapo para cima da coisa da sopa, e o meu pai disse: que disparate é esse? Eu disse: pai, tenho medo que ele nos caia na sopa. Então o meu pai fez um silêncio, achou alguma graça, fez assim um silêncio e disse: Amélia, falhamos. Deve ser por isso que ela pergunta, que a tua mãe pergunta pelo Sócrates. Sim, exato, que a educação, pelos vistos, não tinha sido suficiente para permitir eu atirar o guardanapos para dentro. Mas por acaso não falharam nada. Não nos caiu não nos caiu na sopa, porque foi o Mário Soares que nos caiu na sopa. Ele fez para aí que 3 mandatos seguidos. Era um grande homem. Sim. Um grande homem. 3? Um senhor. Não sei quantos fez, sim. Foi. E faz bem falta essa linha, claramente socialista, um homem, faz bem falta. Pelo menos claramente clara. Sim, claramente clara. Faz bem falta este Partido Socialista que está agora assim um bocado aos zigue-zagues e que não se entende bem. Sim, mas olha, apesar de tudo, bendita geringonça. Sim, apesar de tudo, sem dúvida. Tu falamos disso há bocado também. Patrícia, já que não queres falar daquelas cenas... Não, neste momento eu até convenho, esclarecer. Eu sou técnica superior da Divisão de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal do Porto. Trabalho num museu muito bonito e muito especial da cidade,
que se chama Casa Museu Guerra Junqueiro, onde está guardado o espólio, a grande coleção que o Guerra Junqueiro ao longo dos anos juntou de artes decorativas, arte sacra, pratas, coisas que ele juntou e que a família cedeu à Câmara há muitos anos, e esta é a Casa Museu Guerra Junqueiro, na Sé, na Rua Dom Hugo, uma das primeiras ruas da cidade. E faço também uma outra coisa que eu gosto imenso, que é levar pessoas de todas as nacionalidades a visitarem um outro sítio que existe nesta rua, que é o Arqueossítio. O Arqueossítio é um sítio onde nós podemos ver vestígios da civilização humana, de construção, de habitações, desde os tempos da pré-história até hoje. Sempre viveu gente naquele exato sítio, que eu acho que é uma coisa avassaladora. Eu pensar que 3 anos antes de Cristo já vivia gente naquela rua de onde eu hoje vou trabalhar todos os dias. Pronto, em paralelo, sou trabalhador estudante e estou a fazer um doutoramento, é verdade, uma mistura entre artes e comunicação, na Universidade Lusófona. Estou a meio, mais ou menos, desta minha investigação, de trabalhar um bocadinho com a imagem. Fui assessora de comunicação do Paulo Cunha Silva enquanto ele foi vereador da Câmara Municipal do Porto, é verdade. Um dos melhores momentos para mim em termos da minha vida, de trabalho, do que é que poderia ser trabalhar. Trabalhei 10 anos, 12 anos, eu já nem sei bem, com o João Gesta, na Fundação Ciência de Alimento, que era uma fundação gerida pela Câmara Municipal do Porto e pela Universidade do Porto e que tinha 2 equipamentos. Eu trabalhava com o João no Teatro de Campo Alegre, mas também havia uma coisa chamada Planetário lá, e esses 11 anos para mim, estes foi de 2001 até 2013. Foram ótimos, claro, as quintas de leitura, trabalhar com o João, tudo que se foi possível fazer naquele teatro, que se fazia muito no início, mas tudo que foi possível fazer quando o presidente Rui Rio teve os seus 2 mandatos, o que sobreviveu e o que foi possível fazer com boa vontade e com empenho e entusiasmo, que é sempre aquilo que mais me interessa, independentemente se há muito dinheiro, pouco dinheiro. Eu gosto de trabalhar ao lado de alguém que está cheio de entusiasmo. Era isto que o Paulo Cunha Silva tinha, para além da inteligência, da capacidade de trabalho, etc. Ele tinha um entusiasmo raro. O amor dele, a maneira como ele fazia as coisas, a vontade com que fazia é raro. O João é outra alma. O Paulo dizia uma coisa muito interessante, aliás disse num jornal, porque era muito acusado de trabalhar muito. E ele dizia, não sinto que alguma vez tenha trabalhado, sempre tive essa felicidade. Eu não me lembro de trabalhar, eu acho que nem nunca trabalhei. Porque ele achava que aquilo não era bem o que nós vemos como ao trabalho. Quando estás a fazer uma coisa que gostas muito, não tens forçosamente que lhe chamar de trabalho. Viver é estarmos vivos e quando estamos a fazer o que gostamos e se conseguimos, como ele dizia que tinha essa sorte, eu acho que não é fácil só fazer aquilo que gostamos, então onde é que está o trabalho? É a vida, não é? E o Teatro de Campo Alegre foi para mim muito importante. Eu acho que se eu fui trabalhar com o Paulo, eu não conhecia o Paulo, só conheci quando ele chegou a vereador logo depois. Também tinha a ver com, no fundo, um trabalho que foi feito ao lado do João, ou ajudando o João a fazer coisas que são a família das quintas de leitura no Teatro de Campo Alegre, e ainda hoje o Teatro Municipal do Porto são, não é? Esta maneira de trabalhar envolvente, esta coisa de podermos de repente uma união de partes ser muito mais do que várias partes, não é? Isso a mim agrada. Sim, e sobretudo um relacionamento com os artistas saem do lado das sessões e tornam-se nossos amigos. Pois, as pessoas todas que eu herdei, grandes amigos. Eu acho que as quintas de leitura, eu acho este também um herói cultural, porque manter aquele trabalho constantemente, sim. Tantos anos. 15 aninhos, exatamente, vai fazer este ano 16. E projetar, quer dizer, não existe em Portugal nenhum evento, nenhum espetáculo, uma vez por mês, parecido, uma vez por mês. Por onde passou por lá. E para além disso, ele conjuga as artes todas, que é brutal. Sim. É a dança, o teatro, as artes formativas, é a música, é a literatura, tudo, tudo, que é brutal, e conjuga tudo num espetáculo, e é único neste país, e não há, Lisboa nunca conseguiu afirmar nada deste género,
E por isso o Gesta, pá, para mim é um herói. Pá. Ele já recebeu a medalha da cidade, mas Eu pronto, sei, a medalha chegaremos da à cidade. estátua. Sim. No 25 de Abril, No eu sei, 25 de Abril, é verdade. 2014 ou 2013. E até vos conto Tiveste a uma, medalha conto-vos e bem- uma, e bem uma, merecida, porque uma alguns história. têm- Lá fui receber a medalha, um bocado nervoso, tive que ir comprar um fato em condições, porque a Cristina em casa dizia, não tens nada de jeito para uma coisa destas, tens que ter a noção que isto, pá, não vais chegar lá pobremente vestido, não sei o quê. E lá fui comprar o fato e uma gravata, por acaso assim meia avermelhada e tal, e recebi a medalha e fiquei bastante orgulhoso, só que aquilo tinha um peso institucional terrível. Eu sei que eu também já recebi uma medalha aqui na Vila e aquela cena toda. Eu estava ali um bocado amarfanhado. Pronto, e depois chegámos cá fora, estavam alguns amigos, estava a Filipa, estava aquela Joana, a Joana Ilhão, e disseram, agora vamos aí jantar qualquer coisa. E eu disse, não é jantar qualquer coisa, nós temos que ir assim a um sítio esquisito. E então fomos para uma coisa, eu ainda com o fato e com a gravata da medalha, uma coisa chamada lingerie. Lingerie em que é com as meninas e uns meninos que e então eu entrei a roupa interior, e aquilo um bocado uma certa pouca vergonhice, mas eu precisava, não, e a Filipa dizia, tens que entrar com a medalha. Eu dizia, não, Filipa, isso não. Tinha razão, então entrei e o senhor viu, claro, um cavalheiro tão bem vestido com 3 mulheres, e chegou e ao pé de mim e disse, eu não sei se conhece o conceito. Eu disse, conheço, porque eu realmente, a última coisa que queria às 9, depois daquilo era que o homem me estivesse a explicar o conceito dos senhores, do lingerie, das meninas, e os meninos servirem de tanguinha os bifes. E depois achei muita graça, porque tinha uns pãezinhos com a forma de falos. Falos, sim. E os pratos eram orgasmos, não sei o quê, portanto, e saiu-me de certa maneira aquela carga institucional da medalha e tal, ainda que eu assuma a medalha, tenho muita honra em receber. Eu acho que esta história dos prémios, que é bom, as pessoas receberem mimos, é bom receberem o carinho dos amigos, é bom receberem prémios, e claro, acho que aquela sim. malta que às vezes não vai receber, é para se armar. Eu também então, acho que sim, olha, eu gostei de receber a minha também, achei que eu mereci, ando aqui na Vila há tanto ano a fazer E é justíssimo. cenas, e acho que tu também foi bem merecido. Mas é verdade, eu o Gesta já conheci. A gente já tinha cruzado em cenas. Eu sou pouco mais nova do que você. Ele é mesmo do meu ano. Exatamente. Nós nascemos do mesmo aninho. Exatamente. Cruzámos-nos assim. Claro que tu não me conhecias na altura, nem eu. Nas cenas malucas não, da dureza política do antes do 25 de Abril, no Piolho. Tu paravas lá, eu parei algum tempo, mas depois tivemos que sair porque o Piolho tinha muita pida ali a observar, e a gente foi para outro sítio. Portanto, já o conhecia há muitos anos, e por acaso Patrícia eu conheci-te mesmo nas quintas de leitura. E demos-nos muito bem, e a partir daí fizemos grandes amigas, e para sempre, é muito bonito. As quintas de leitura é essa família. Por isso as quintas até nisso são fantásticas, criaram ali uma gênese. Grandes amigos que eu ganhei lá desde logo, à cabeça, que é aqui nosso amigo comum, um grande homem, o Walter. O Walter é o poeta. Eu digo sempre poeta porque ele, no fundo, tem ido lá na condição. Mesmo a prosa dele é poética. E não há muito então este último livro aquilo é poesia pura, não é? Pronto. E desde logo o Walter, que então estávamos a falar das quintas de leitura, vamos falar uma coisa, vai haver agora a sessão 200, e quem é que eu escolhi? Não podia escolher outra pessoa, escolhi o Walter, que deu à sessão um título muito engraçado, que é Anda uma mãe a criar um filho para isto.
Eu acho, É quase como acho o Amélia um tipo- Falhaste. O Amélia Falhaste. E pronto. Walter uma mãe, andou uma mãe. E o Walter Muito reuniu, vai sair muito em breve a poesia Eu dele. sei, Eu, a por poesia. acaso, já Nem imaginas tive- o tempo que ele demorou. Pois, eu sei porque ele me contava. pois, é. Porque, claro, ele agora está muito mais exigente. Ele certeza. tem algumas inéditas novas, mas tem muitas de livros anteriores. E ele, para fazer a seleção disso, pá, andou a fazer corta, pá. Está mais exigente sobre aquilo que escreveu, obviamente. E por isso é que está a demorar a sair, que já devia ter saído. E essa sessão 200 é exatamente sobre este livro, este Muito novo bom, livro. exatamente. Esta, Isso. ele chama poesia reunida Pois. do Walter, mas outros Tantos amigos grandes que passaram passaram por ali, lá. Sim. e muitos que nem estão vivos e foram homenageados também, e portanto acho que passou tudo que é Sabes literatura e sabes poesia, passou por ali. Acho duas pessoas que me marcaram muito, três, um músico e dois poetas. O Pina, que era um grande, eu conheço o Pina há muito tempo, mas assim mais de estar assim tardes a falar com ele, devo isso à Patrícia. Ele ia para lá, chegava sempre realmente às 2 horas do costume atrasadas e depois fazia lá uma batota, abria lá a tua portinhola. Porque era a parte do Pina, do Manuel António Pina, jornalista, Isto, não é? Eu venho sim, do sim, jornalismo exatamente. e eu estudei com uma das filhas dele, com a Sara, com a mais velha. Portanto, o Pina, para além de ser o pai da Sara, era o jornalista, é aquele que acorda às 6 da tarde, está a fumar, ainda fumava horas e a contar histórias. Contou-nos um histórias contador. hilariantes Histórias, assim. e portanto o É um Pina, ser que passou maravilhoso. pelas quintas de leitura e com muito orgulho meu. Outro, um gentleman, um cavalheiro, um homem que normalmente nós, as pessoas de esquerda, não gostavam dele, mas eu gostei muito daquele homem, conheci-o, passei Já a sei de conhecê-lo quem bem, vais falar. o Vasco Graça Claro, Moura, vi logo as um coisas. grande É verdade, senhor, um grande senhor. e escolheu os poemas, escolheu Está, e mais tal. uma vez, porque era uma pessoa clara. Estamos sempre na Pois claridade. é claridade, claro. Eu acho que nós eventualmente vamos começar a pensar as ideologias políticas andam baralhadas, uma pessoa não consegue defini-la. Mas mais importante ainda que isso era a clareza, o que é que tu realmente acreditas, o que é que tu realmente defendes. Um europeísta convicto, um homem, é evidente que não era um revolucionário, um homem conservador. Mas um grande comunicador e fez uma sessão. Pelo que sei, um homem justo bonito, também, que é uma coisa difícil. Sim, um homem Justo. Contou-me, sei, por acaso isto tem uma, pode-se contar, não é segredo nenhum, ele vinha fazer uns tratamentos aqui ao Porto, à sexta-feira, e dizia, às vezes ligava-me e dizia, nada melhor, antes dos tratamentos e desta chatice toda, do que falar um bocadinho de poesia. Acha que posso passar pelo Campo Alegre? E marcava, assim, às 9h30, 10 da manhã, e eu, que chegava sempre bastante depois, dizia, não, claro, e nesse dia, religiosamente, lá estava eu para o receber. Ainda fizemos 5 ou 6 sessões de um homem de uma cultura extraordinária. Por fim, eu falei em 3 e falei de um músico. Infelizmente já não está entre nós, que era o pianista. O Sassetti, o Bernardo Sassetti. Que eu também já conhecia antes, mas um homem extraordinário. Sabes, eu tive um clube de jazz, vocês sabem, não é o Atlântico, e ele chegou a tocar lá. Pá, era uma pessoa humilde, fantástico, um ser lindo, pá. Enfim, olha, e por falar nisso, agora fizeste-me lembrar que eu fiquei impressionadíssima. Hoje partiu, um grande homem também do teatro, Francisco Beja, sabias? E o Chico Beja. Chico Beja morreu hoje. Não sabia, Olha, estou fiquei triste. a saber, eu conhecia muito bem. Ele estava muito doente e era um grande homem de teatro, era o diretor da Esmaia, do Teatro da Nessa Costa, agora também foi um que fez. Um homem de uma integridade intelectual muito grande. Estou triste, não sabia. Falaste há pouco no Piolho, de onde é que eu conhecia o Chico Beja? Do Piolho. Pois, era desses tempos, ele era da minha cena política, eu conhecia.
eu lembro-me muito bem, ele pertenceu àqueles movimentos maoístas, mas Pois, aquilo altamente revolucionário. A cena que eu era, o CMLP, era assim, essas coisas da CMLP, não sei o quê. E fico triste, eu sabia que ele estava doente, na realidade. E pronto, olha. Foi hoje, foi. Não sabia. E tantos grandes homens e grandes mulheres, olha, não, mas bem, não vamos continuar nestas cenas tristes, porque fizeste-me lembrar, por acaso, me lembrei que se calhar nem sabias. Não sabia, e pronto, Chico. E foi-se o Chiquinho, mas estávamos a falar do Bernardo Sassetti, que era a pessoa mais disponível mesmo do ponto de vista, claro, nós tínhamos algum pudor, porque os cachês mas nisso todos eles, verdade seja dito, o Walter é igual, os cachês não há dinheiro, é assim, vamos já começar aqui a descascar, há dinheiro para tudo, sempre para tudo, para a dança, para grandes companhias de teatro e não sei o quê, a literatura é o parente pobre sempre dessas coisas nos teatros municipais. E sem ser nos teatros municipais. Sim, e dentro da literatura ainda há um parente mais pobre, que é a poesia. O que é poesia? Se é para alguma coisa, não é para nada. Isso nem é nada, poesia. Hoje em dia os poetas vendem 300 livros, se venderem. Eu às vezes encontrava-me com o Hermínio, era amigo do Hermínio Monteiro. E o Hermínio dizia-me uma coisa que a mim me gostava, sim, um grande homem também. Morreu em 2001, estávamos nós aqui com o Porto 2001 e ele já nem veio ao lançamento daquela grande antologia, já nem veio. Cheguei a conhecer o que eu vivi em Lisboa e cheguei a conhecer o Hermínio, para um ser maravilhoso. E ele dizia-me uma coisa engraçada, dizia, mas tu pensas que nós vendemos assim, e estava-se a referir a poetas de primeira linha, estilo Cesarini e Herberto. Tu pensas que nós vendemos milhares de livros? Não. A poesia, ele utilizava uma palavra muito, muito interessante, dizia, é uma pingadeira. Vamos vendendo hoje 2, depois no dia seguinte 3 livros e não sei o quê. E quando chegas ao fim de um ano e de um autor conseguiste vender 700 ou 750 livros, isso é uma coisa gloriosa já. E realmente eu não tinha muito a noção. Tu sabes quem vende mais dos poetas? Herberto Helder. É o Herberto Helder, o que está bem. Mais que o Pessoa, mais que estas traduções. Eu estava-te a perguntar, mas eu lembro-me das loucuras com os últimos livros do Herberto Helder, dos livros esgotarem antes de chegarem às livrarias. Que era um número muito pequenino, não é? Sim. O Herberto Helder. Quer dizer, eu não sei se és, estou a pressupor. É possível, não sei. Já foi mais. Não sei se tanta pressão. Eu acho que agora as pessoas... acontece a mesma coisa com o Alberto e não sei o quê. Acho que os poetas morrem e que aquela dinâmica vai-se perdendo. O que é importante é fazermos uma análise, isto não é... Estamos agora a falar de poesia, mas poder-se-ia falar sobre outras coisas, que é... E a nova geração de poetas. Porque, reparem, nós em pouco tempo perdemos o Cesarini, perdemos o Herberto, o O'Neill já tinha agora, Alberto, o Ramos Rosa, o Pina. Ora bem, e agora a pergunta, e esta nova geração de poetas? E eu aí estou profundamente otimista. Porque temos muitas mulheres. Preciso que seja dito. É verdade. Finalmente, muitas mulheres. Começa a balança. Sim, é verdade. É verdade. Sim. E alguém me dizia esta semana, um leitor, assíduo de poesia das pequenas edições, que me dizia que agora sentiu uma diferença entre a escrita, não é questão de género, mas que sentiu a diferença entre a escrita, dizia que achava que a poesia das mulheres eram aquelas que queriam dizer e diziam. É verdade, se calhar, tens razão. Sim, temos uma Adília não é a minha, não era eu que estava a dizer, era um amigo meu que estava a fazer algumas considerações sobre o que ele achava dos livros e os nomes que ele gostava agora, mas ele disse isso, que achava que quando
às vezes tentava um homem, via um nome novo de um homem, também usar, obviamente, e bons, e ele dizia, mas eu pego na poesia das mulheres e elas dizem as coisas, parece que está lá tudo dito, que não tiveram mais nada a guardar, é aquilo. É. Não, mas nas mulheres, sim, há neste Soltou-se-lhes a momento língua. há 5 ou 6 grandes nomes, sim. Olha, vamos em fevereiro agora ter lá nas Quintas de Leitura uma mulher extraordinária, uma poeta extraordinária, que é aquela Gorgona Angel, a Filipa, a Cláudia R. Sampaio, a Raquel Nobre Guerra. Se eu tivesse que escolher, as pessoas vão dizer, ele adora a Filipa, ama a Filipa. Não, antes da Filipa estaria, se calhar, a grande poeta, eu considero, o nome, coisa, eu acho que se tivesse que me obrigassem a dizer, porque eu gosto destas 5 ou 6... Mas também é por ela ser romana. Mas talvez a Gorgona. E a Adília, que tu já levaste. Sim, mas a Adília já vemos já lá uma outra esteve. geração. Estás a falar em todas. Sim, desta novíssima A geração. Adília é grandiosa, mas já é grandiosa. Acho que já ninguém deve duvidar. Sim. É? E foi um fenómeno, curiosamente, um fenómeno de moda. Mas dizem que vai sim, editar outra sim. vez. E agora está menos moda. Mas olha que alguém me disse que ela vai. Sim, Mas a Adília é gloriosa, sim. E em breve teremos um novo livro da Filipa. E estou certa que a Adília contribuiu muito para que estas novas vozes sim, dissessem mesmo porque... aquilo que lhes apetecia dizer. Pela maneira como ela... Pela maneira como ela colocava as coisas, não é? E dos poetas há um que me impressiona muito, que é o Miguel Manso. É um grande poeta. E curiosamente gosto muito da poesia do Walter, não sendo o Walter conhecido lá fora pela sua poesia. Gosto da poesia do Peixoto, do José Luís Peixoto. Tu gostas muito dos dois. E gosto muito da poesia do Valério Romão. O Valério Romão, as pessoas não conhecem, só tem um livro. Pois, tens razão, porque só tem um livro. Chama-se Poesia 1. E é um belo livro também. Mas pronto. Mas para já, e já tem uns anos, o Poesia 1. Sim, já não me lembro. Sim. Não faço ideia. Temos grandes nomes, realmente, e as quintas, põem isso tudo. Vão trazendo essa gente toda. Olha, em outubro vamos ter lá 2 grandes poetas do Porto, o Daniel Maia Pinto Rodrigues e o João Habitualmente. E é preciso dizer-se uma coisa, isto agora não tem nada a ver com poesia. É brutal o João. É bestial. É bestial. O Pinto da Costa, eu não sou portista, portanto estou à vontade, mas vou dizer bem do Pinto da Costa. Pinto da Costa dizia uma coisa que era verdade, que antes do 25 de Abril, que se o Porto atravessava ali a ponte e já estava a perder. Porquê? Porque obviamente não é o clube do sistema. E nós temos uma coisa, os nossos poetas, os poetas do Porto, grandes nomes, como o Daniel ou como o João habitualmente, passam ali a ponte e também já estão a perder. As editoras, as grandes editoras que estão concentradas em Lisboa, não lhes ligam nenhuma, não dão valor. E há o Rios, o João Rios, outro grande. Eu quero dizer daqui da nossa terra. Não me lembrei agora, por causa das pontes, que é falar do livro do Manuel Valente. Manuel Alberto Valente. Que vai ser lançado agora, correto? Sim. E eu li hoje, no web flyer que divulga a iniciativa, que o livro nasceu nas Quintas de Leitura. Verdade. Estamos a falar de uma pessoa que vive em Lisboa, que é um editor quase maior. Um homem muito importante dentro da Porta Editora. Da Porta Editora, né? E que não escreve, que eu saiba, poesia há anos. E de repente vem às Quintas de Leitura apresentar a sua poesia e nasce daí um livro. Sim. Ou seja, para alguém que é um editor de uma grande editora, que engloba a Síria Alvim, por exemplo, não é?
que está sem escrever, se é que se pode dizer assim, que se dedicou à sua função de editar e de ajudar os escritores de alguma forma. E ajuda mesmo. É Exato. também um homem. O verdadeiro editor. O verdadeiro editor. As pessoas dão pouco valor aos editores e o editor não é só escolher, é ajudar também a editar, não é? Tu é que me explicaste isto. De resto, casado com uma mulher, outra poeta, com Maria do Rosário Pedreira, grande poeta, e que tem também num grupo rival exatamente a mesma função de descobrir grandes nomes. Parece extraordinário. Então ele, um grande editor, que só escrevia no antigamente e de repente vem às quintas de leitura, está nas quintas de leitura e aquilo começa a mexer com as suas entranhas e vem lançar o livro ao Porto. Também faz isso, e vem lançar o livro. E convidou-me. É uma mistura que depois as ideias. Com tanta gente extraordinária para escrever o prefácio, convidou-me a mim, não é? Quando a Porta Editora tem uns grandes nomes. Mas és o pai da criança, se o livro nasceu nas quintas, quem é que havia de ser o pai da claro. criança? Ele é a mãe. Chama-se a mesma coisa, é o canto do desencanto. O canto do desencanto. E ele escreve muito bem. Nota-se que é uma poesia madura, ponderada, de um homem ponderado, de um homem que já terá, não sei, mas deve ter os seus 70, tem 70 anos, porque ele fez também um livrinho muito pequenino quando fez 70 anos e que até entregou aos amigos. Isto, da mesma forma, agora passando um bocadinho ao meu lado, eu com as quintas de leitura. Eu vinha, portanto, a minha vida foi dando várias voltas, eu gosto de sair das zonas de conforto e de variar, mas foi com as quintas de leitura que eu também tive hipótese, embora trabalhando na área de comunicação, de dar mais largueza à minha parte... criativa. Sim, mas criativo, artístico, o que se queira dizer, não é? Fotografia, até ler, porque eu não lia poesia nas quintas de leitura, não, mas à conta dos coletivos lia às vezes noutros sítios e na rádio, que eu gostava muito. Tenho muitas saudades de ir para a rádio ler poemas e fazer participar juntos em recitais, a ler. Na abertura da Ler Devagar em Lisboa, no LX Factory. Mas foi, se te lembras, porque alguém faltou. Não era eu que estava destacada para ler, porque a minha parte não era essa. Eu não tenho assim... Pronto. Mas por acaso acabaste de ser uma cena importante. Tu colocaste na ordem do dia, digamos... a cena do dizer. Sim, o dizer não era... não existia. E com as quintas, pá... malta que se formou quase. Olha, o Isaac formou-se quase. Tanto que as quintas, de alguma forma, tinham laboratórios. Sim, de leitura poética. De leitura poética no Teatro Municipal, que aconteceram muitas questões, as pessoas estavam muito interessadas, não é? Escreviam-se. E o Teatro Municipal agora prosseguiu com os laboratórios e houve muita gente. Por exemplo, a Teresa Coutinho, que era, além de ser uma mulher linda e o meu grande amor, é verdade, passou não pelo laboratório, mas passou por aqueles castings que nós fazíamos para descobrir novos leitores. Sim, eu lembro-me da primeira vez que eu vi a Teresa Coutinho. Sim. E atrizes que tinham um determinado estilo de ler poesia e assim talvez um pouco mais empolgado. Pois era, havia aquela cena não sei quê. Que até dava na televisão, 2 ou 3 que eram os que escolhiam. Tu imprimiste uma técnica completamente diferente. E o modelo do dizer estar no fundo a ler alto, como podia estar enfiado na cama com uma botijinha a ler para si, era convidar que esse exercício só, em vez de estás na mesma com a botijinha, estás na mesma com o conforto da cama, só que em vez de estás a ler para dentro, lês para fora. E sim, isso funcionou. E a figura do dizer continua muito do dizedor. Esta palavra é feia, mas corretamente é o dizedor. Eles são dizedores aos leitores. Eu até gosto de Depois nós nos teus preces utilizávamos a palavra recitador. Era isso, era a palavra. Porque chamávamos às quintas recital. Portanto, os recitadores. E isso foi sem dúvida uma escola e grande. Era uma escola e depois criaram-se coletivos de dizeres e coletivos tínhamos vão ler, dizem e fazem cena.
Um homem que é interessante. Mas eu queria dizer uma coisa sobre isso das vozes. E sinto que as quintas têm tantos anos e claro que também às vezes é difícil nós chegarmos lá atrás. Mas por causa dos coletivos que o João sempre manteve e do grupo de pessoas que estavam em conjunto com ele nestes coletivos, também existiam desde as quintas de leitura pessoas que liam muito bem. E essas pessoas é que... Sim. E estou a falar de... Falamos sobre isso no carro, já lá chegamos, por exemplo, da Susana Menezes, que desde os 15 anos fazia voz. A Naná, eu adoro a Naná, meu. E o Pedro Lamares. E o Pedro Lamares, que é mais novo, mas o que é que acontecia? Que era a escola, a Naná vinha com os coletivos, com o João, a Fundação Veia Assanhada. A Filipa lia muito bem. Filipa também. Aliás, a Filipa com tinha a Filipa vem do jornalismo. Sim. E tinha aquela colocação. Mas é maravilhosa. Aliás, a Filipa com a idade. Eu só que não queria esquecer o Pedro Lamares, porque vínhamos a falar há bocado no carro, e acho que é simpático lembrar isso, porque também acho piada, que as noites de poesia do Pinguim estão a fazer 30 anos. E o João disse muitas vezes esta espécie de tradição, as pessoas gostarem. É que nasce o Pinguim, lá. Eu assumo isso a claro, em todo o lado. Em todo o lado. Tem que ser dito. Grandes e o mestres, Pedro Lamares e o Isaac vinham desta registro de ler no bar e de ler perante todos, não é? E de ler sem medo e de ler... É engraçado. Grandes mestres meus da programação. Eu acho que o Pedro Lamares, quando chegou ao teatro e começou a trabalhar com as quintas, e ele era já ator, certo? Sim, ou estava a acabar o curso? Não, sim, acho que já porque ele ainda chegou a participar num espetáculo, porque a Naná também era por sua vez programadora do primeiro serviço educativo que alguma vez existiu num teatro. E depois foi para Lisboa. Pronto, e agora está em Lisboa e pronto, e está muito bem a programar, sim, e a Maria Matos e a Rede e etc. E ele já era ator, acho eu, mas ele era muito jovem, mas já era uma voz. Muito jovem, mas tinha um coletivo com aquele pianista que entretanto que agora faleceu, que era... Não, que faleceu eu lembro-me antes do Álvaro. Que não me lembro do nome dele, mas eu fui, as primeiras coisas que eu vi do Lamares era exatamente com o Juca. O Juca. O Juca. Que eu conheci. Com esse pianista. Com o Juca, com esse sim, pianista. O Juca no tempo do... Sim. O Tinoco. Sim, do Tinoco. Não sei o que assim. Aliás, ele pertenceu também a um coletivo que o Tinoco tinha. Sim. E o Lamares sempre. E agora cada vez lê melhor. Mas eu estava a dizer que a Filipa, com a idade, para além de estar muito mais bonita, cada vez está melhor, sim. Escreve bem, muito bem, cada vez melhor, e lê e comunica. Também a experiência, as viagens, as participações. E depois tudo isso que se deve, por exemplo, a gente puxar a brasa para nasceu tudo nas quintas, e no fundo literatura agora e aqui sim, que eles tem fazem, os dois, não é? Estão lá os dois, é o programa da televisão. Tem os dois, o Maria Matos, não, o Maria Matos tem a Naná, mas não é aí que ela está a fazer. Mas o Dona Maria precisou de alguém para fazer um café literário e veio buscar a Teresa Coutinho. Que também vem das quintas, também vem do Porto. Sim, e portanto... Muitos voaram por aí fora. É verdade. E é o Porto, porque o Porto, em algumas coisas, e aí não há dúvida, e deve-se muito ao Joaquim Castro Caldas, àquela maneira. Quando estávamos a falar de Pinguim, eu ia exatamente falar disso. Não se esqueçam que o grande que começou ali foi o Joaquim Castro. Morreu há 10 anos. E que não está a ser devidamente homenageado. De maneira nenhuma. Na minha opinião. Tem que se fazer qualquer coisa sobre ele. Já fizeste uma quinta de leitura? Isso é uma história engraçada. O Joaquim Castro Caldas encontrava-me, nós não éramos conhecidos, não éramos amigos. E dizia, porque tu achas e marcamos e dissemos, Joaquim, não é nada disso. Eu gosto muito da tua poesia e é exatamente por gostar muito que quero deixar o projeto, porque isto foi muito no início, amadurecer um pouco mais para trazer uma pessoa que foi o mentor disto tudo e tal.
Só que marcamos uma data, como sabem, as quintas marcam coisas com... Eu hoje, por exemplo, estive a trabalhar em novembro deste ano, não é? Novembro e dezembro. Marcam com muitos meses de antecedência e, entretanto, o Joaquim Castro Caldas faleceu. E vou-lhe fazer, enfim, vamos fazer uma homenagem, a sessão de novembro. Vão ter, eu conheci-o através do Abrunhosa e de muita gente, mas mais através do Pedro Lamas, curiosamente. Pois, era o Pinguim. E vamos fazer uma... Mas tu já fizeste qualquer coisa? Sim, fizemos. Foi falado. Mas Eu, falado, coisas, sim, fez-se, mas Fez-se agora nessa vamos altura. fazer assim uma específica. coisa. E a sessão chama-se Que se Freud, Pois, que se Freud, gosto muito dessa. que é esse poema dele do Que se Freud. Precisamente, estás a ver, nas quintas não é normal poetas mortos. Pois. Sim, eu não, sei. não é? Porque normalmente a presença Claro, do poeta o também poeta é está lá. interessante. Exatamente, sim. Depois os que estão mortos entram mais quando é mais um coletivo, Sim, ou o espetáculo é exatamente. organizado Ou seja, um recital. de outra maneira, não é? Sim, Não sim, há sim. um poeta convidado, ou há várias partes. Portanto, será normal. Se ele ainda cá estivesse, que seria o ideal, ele lá poderia ir. Exatamente. Temos o António Pedro Ribeiro, pronto. Por Que eu estava a tentar dizer ao João as Pois, mensagens por que ele acaso, pôs o hoje Walter no fez-lhe Facebook. grande texto na... Foi maravilhoso. tenho Estou- que ler. Tu viste o JL. post que ele pôs de manhã? Escreveu Glória. Pois, ele... Oh. Finalmente a glória, disse ele. Finalmente a glória. E ele dizia qualquer coisa do género: vês, pai, tu tinhas razão, tu sempre disseste que eu quero especial. Ele agora está. Ele agora está, ainda bem. Ele por acaso apresentou um livro que foi o Walter, até que Também ele da apresentou Vila, aqui homem, na, porque ele vive em Vilar de aqui na Pinheiro. Vila. Ele vive em Ai, Vilar mas de Pinheiro. a Vila ele é nada. um filho adotivo daqui, Pois. estava sempre aqui enfiado, então no pátio. Sim. As cenas de poesia, que tem muitos aninhos, que pronto, só que acabaram, mas ele vinha sempre, as sessões e pá, e para É uma poesia engraçada. É muito, não sei é se mais ele está vileiro nessa que fase, Walter mas é mais muito panfletária, não é? É toda. Não é toda, eu acho que isso é O importante, Walter, é no glorioso. texto de lá, Deixa eu ler o letras, texto, o texto por é acaso, bastante o Walter, Vou a crónica comprar que agora o Walter lhe fez, que E pronto, e é assim, para lhe e dar quem diria que as pessoas iam pagar bilhetes para é verdade. ver recitais de poesia? E quem diria que, ao contrário do que seria de esperar, com esta concentração das editoras, ia haver tanta edição de poesia, assim marginal, pequena, mas que no fundo tem um lugar importante, que toda a acontece, não é? Eu, Quem por acaso, diria agora quando falei, seria- desculpa, não, Patrícia, que desculpa ia eu. esquecer de dizer isto quando estávamos a falar do Castro Caldas, a malta aqui na Vila, o João Rios e o Peixoto, que tinham aquela editora Mais do do- Silêncio sim. da Gaveta, e eles estão com ideias de fazer aqui uma homenagem ao Castro Caldas, vão organizar qualquer coisa assim, que acho que era importante. É justíssimo, Que acho justíssimo. bem. Lembrei-me agora, O porque Rio está conversámos isso. Tá? Sim, está bem. Ele está a fazer um livro novo e o que é que eu ia dizer? Conversámos exatamente sobre essa questão quando foi aqui o lançamento do livro do António Pedro Ribeiro. Lembrei-me agora quando falaste disso. E tem que ser feito. O Pedro Ribeiro já esteve 2 vezes nas Sim, quintas de leitura e sim, foi sempre... E correu bem. sempre correu, foi... Eu acho que ele teve quando foi o Rios também, não é? Sim, Como houve nós uma- teve houve- sim. uma coletiva, E digamos. foi Era muito, três- muito, de três novos poetas, de três. poetas E disse assim, aqueles, fora da aqueles caixa. mas eu acho muito importante essa dimensão panfletária. Os poetas, Tu também és, de certa forma. sim, de certa Também és. maneira. Têm essa obrigação. Tem essa obrigação. Eu não estou nada de acordo com aquela coisa do poeta completamente afastado, sim, eu também. melancólico, afastado das massas, que vai Não, mas viver... também existe. Também, Temos mas que o Maia vai- Pinto, sim, que o vai- Daniel que Maia vai- Pinto Rodrigues tem o seu mundo mas próprio tem- e encanta-nos mas tem aquela- também. Mas o Aquela Maia forma Pinto de diz humor, uma de coisa, humor. disse uma coisa engraçada, que eu repito isto sempre, mas que acho engraçado. Uma vez ele a tomar uma cervejola e eu já nos meus chás, já parece o reininho, que agora diz sempre os meus chás e tal.
ele dizia, Gesta, olha, lembras-te daquela coisa das revoluções, não sei o quê, antigamente ficávamos felizes em transformar o mundo e era isso que queríamos. Agora eu já me sinto feliz que o mundo não me transforma a mim. Então, e realmente, é uma atitude. Mas eu tenho estado com o Daniel, de resto, como eu disse, ele até vai estar lá connosco em outubro, e acho que o Daniel está novamente a passar uma fase de grande tranquilidade e eu espero bem que mais tarde ou mais cedo saia aí já novo livro. Ele pelo menos diz que vai escrevendo assim aos poucos, portanto é bem possível que tenha material para mais tarde ou mais cedo. Vamos largar a poesia, a literatura e vamos falar de outras coisas. E haver um intervalo. Olha, podemos fazer um intervalozinho e depois falarmos de outros assuntos. Acho que sim, que já falámos boés da literatura. Por acaso tivemos, para quem não ouviu, o nosso intervalo foi bué de fixe. Dissemos que, quer dizer, continuámos a falar das quintas e das partes interessantes que as quintas tinham de verdadeira festa, de amigos e de ser diferente de tudo e tinham uma parte muito divertida que agora que já estão maduras não têm, estão muito mais assim. Ou não têm tanto, pelo menos durante... Sim, porque os tempos são longos acontece também. O recital, não é? Enquanto acontece o recital. Falávamos da possibilidade de podermos dançar enquanto o recital estava a acontecer, mas na plateia e não no palco. Por exemplo, uma coisa das quintas que eu me lembro e que agora de vez em quando também acontece, mas que no início era muito recorrente e era muito avassalador, era as pessoas terem uma vontade enorme de bater palmas. Alguém lia alguma coisa, por exemplo, alguém se enganava ou trocava e no final havia uma ovação. Cada vez que havia uma falhinha ou qualquer coisa era mas os públicos havia geral, mais sinergia, não é? Em geral, é maturidade. Os públicos são diferentes. Alteraram muito. Eu lembro agora quando vou às quintas. Agora há um cruzamento muito grande de públicos nos teatros, no teatro municipal. Mas isso, por outro lado, é bom também. Que é a história da poesia. Tu estavas ali há bocado a dizer uma grande verdade sobre a poesia e sobre o ato poético. Estavas a dizer isso tão lindo que vai ficar gravado. O ato criativo. Eu agora ando a ler um poeta de sempre, que é aquele Lawrence Ferlinghetti, e ele refere-se sempre à poesia como poesia, o perfume da resistência. Muito bonito. É muito bonito. E realmente é isso que eu permito. Há um discurso, e agora até saindo já da poesia, indo se calhar mais para as políticas e não sei o quê, há um discurso que é mais ou menos um discurso comum ao poder. Há uma linguagem. E a poesia, se calhar, é a única linguagem, o único discurso que consegue um pouco matar esse discurso que é aceito por nós e que nos é incutido telejornal a telejornal, pelo centrão. Infelizmente não há clareza. Não há clareza nenhuma e é aí que os políticos... Como os pastéis de nata passaram a vir às caixas. Claro, e é aí que sobrevivem. No dia em que fossem extraordinariamente claros, cortam-nos a cabeça e dizem é o mal das estruturas. Não pode prometer isso assim, dessa maneira, porque depois podemos, não sei o que. Mas tu estavas a dizer uma cena tão bonita que foi não sei se ficou ou se não ficou gravada. Não sei. Foi antes de... Não, estava a dizer, aquela cena de que tudo, a poesia que era fundamental, e a cena do conceito, que tu não gostavas da palavra conceito na cena e que devia estar presente a tudo e que as pessoas... O João disse a ação poética. Sim, a ação poética. Eu relaciono um bocadinho mais a questão da ação poética. Também é possível de fazer no dia-a-dia, para mim acho que é possível. Sei lá, o que é que eu vejo como uma ação?
Para mim, a poesia, eu vejo-a como aquilo que pode estar mais próximo da beleza. Sendo que beleza não é aquela coisa que eu olho e digo, ai, que bonito. Beleza é aquilo que eu estou sempre na expectativa de vir a encontrar. É mais o antes. É não chegar lá a dizer, irrita-me as pessoas que se referem às coisas como giro. Ai, que giro! Isto é tão giro! E aplicam esta palavra para todos os tipos de... E eu fico sempre a pensar, mas o que é giro? O que é que elas querem dizer com isto? E o que é que mais me irrita? O que mais me irrita não é que elas estejam a dizer nada de mal ou que eventualmente esteja errado, mas o que me irrita é que isso lhes impossibilita a capacidade delas poderem olhar para aquela coisa, seja ela qual for, com a expectativa de vir a encontrar a beleza. E acredito que será muito sempre difícil ou até inatingível. Eu preferia que fosse inatingível. Porque é aquilo que me transcende ou que me possibilita. E a poesia está exatamente... Estou sempre à procura da beleza. É isso que me motiva, que me faz mover. E os surrealistas acrescentavam a essa beleza que vocês falam uma outra palavra, dizia a procura da beleza convulsiva. Claro, sempre. Porque se é ruptura... Claro que sim, sempre convulsiva, mas tumultuosa. O do tumulto eu trouxe da minha Maria Filomena Molders, de quem eu, com pessoa e pensamento que me tem interessado muito, não interessa, mas falamos sobre esse tumulto, porque uma coisa nunca poderá ser absolutamente bela se for estática. Sim. Esse tumulto é o que permite. Aliás, o ato criativo tem forçosamente que ser, e tu sentes isso, é um ato convulsivo. Claro. O António Maria Lisboa fala, eu falo muitas vezes nisso, que é o lento, incendiário caminho. E depois há vários caminhos, mas eu acho que a palavra-chave é o amor. Eu também. A procura vamos fazer um partido. Ora está. O lento incendiário caminho do amor. Incendiário caminho do amor. Exatamente. Depois acrescentam uma outra palavra que todos nós lutamos por ela, que é a liberdade. Claro. Não há arte, não há nada se tivermos em cima de nós um ferrete, um regime que nos oprima e que há. Eu tenho um livro que fala de arte e liberdade, agora anda ali atrás de mim. Uma terceira palavra que o Paulo Cunha Silva gostava muito e que associava a estas duas, dizia-me sempre, já esta, e a terceira é o futuro. Claro. O artista, ele era o futuro. Era o futuro. Eu gosto de viver o presente, mas entendo perfeitamente a e eu dizia, e o António Maria Lisboa dizíamos, tanto que fizemos uma vez uma sessão que ele patrocinou sobre o futuro, em que dizemos que à medida que caminhamos para o futuro, é o passado que reconquistamos. Claro. Isto é evidente que isto é uma concepção profundamente, e eu não sei se o Paulo Cunha Silva era marxista ou não, mas isto é uma concepção profundamente dialética. É muito Maffei-Zohri, um dos grandes filósofos, fala muito sobre esta questão trágica da história, este ciclo de retorno que nós estamos sempre... E que eventualmente seria mais fácil aceitar de uma forma poética, não é? E mais possível e mais fácil do que debater, deixar a poesia já falar da poesia, mas eu achava que era importante, que eu já não sei se ficou na conversa do intervalo ou se ficou na conversa de agora. Não, eu gostava de sair da imagem, provavelmente. Não sei se ficou na conversa do intervalo ou na conversa de agora, mas eu também achava que era importante explicar mesmo esta questão da importância das quintas de leitura. Não apenas pelo peso que hoje em dia elas já têm destes anos todos, mas da importância das quintas de leitura no que foi divulgar a poesia, a palavra poética e a ação poética, porque eu ia diferenciar o que é a ação poética ou do que é o pensamento poético, ou, para mim, o viver poético, que eu acho que isso que é... E que é a base, é viver. Porque se não for vivida, não interessa nada. É evidente. As quintas de leitura permitiram uma série de coisas, o levar a palavra poética, ou pôr pessoas a ler, ou pôr pessoas a ouvirem músicas que se calhar nunca ouviriam porque foram lá atrás do escritor ou do poeta e ouvir poesia e de repente estavam a ouvir uma música
e chegavam cá fora e diziam, mas afinal quem é isto? Gostei tanto, que se calhar não queiriam a um espetáculo deste músico, Exatamente. ou não queriam ver aquele bailarino. Porque são também verdade. poetas, o Fachada é um poeta, sim, João Samuel Gesta, mas Lúria é a um poesia poeta, como o grande motor para todas as artes que tu sempre incluíste e ainda incluís nas quintas de leitura. As artes as plásticas, as performativas, imagem, sempre, tudo. Portanto, a poesia como ao mote, isto lembro-me bem de clarificar contigo, a poesia era o motor, a poesia era o que permitia que o universo girasse em torno, e isto não quer dizer forçosamente que a ligação tenha que ser logo, imediatamente vista ou absorvida. Aliás, às vezes até o que tem piada é que, lá está, mais uma vez, seja tumultuosa ou possa ser tumultuosa, não é? E uma coisa importante que era pegar na própria poesia, deixando dela ser aquele lugar longínquo e meditativo, e trazê-la para o bolso, rapidamente para o coração, rapidamente para a lágrima que as pessoas estão na assistência a alargar, ou para a risada solta, sem ser desacralizar a poesia, dizia o João Gesta, desacralizar a poesia, pôr as artes em torno da poesia como ao motor e dar a conhecer. Conhecimento que é essencial, não é? Sempre conhecer mais. Portanto, as quintas de leitura têm um papel, para além de atravessarem na realidade, na sua contemporaneidade e também um bocadinho no passado, de terem mostrado tudo o que era a cultura portuguesa nas suas diversas áreas, tudo que foi possível ao João, pronto, ok, e nacional. Possível. Não é? A nossa Shakira, tu quiseste sempre. Sim, e a Madonna. E a Madonna. Olha, Agora era mais fácil. ó João, Mas agora ó Joãozinho, Olha, mas agora ó não quero Joãozinho, já eu. te levei lá ao Pinto da Costa. Já não queres a Madonna? Sim, pois. Agora já podia ser possível. Agora era É que possível. nunca me passaria pela cabeça que ela escolheu mal. Vim Lisboa para está visto. Portugal, Não, escolheu Lisboa mal. escolheu Eu mal. para Pronto. Porto. Mas ainda assim, isso era uma coisa um bocado estranha. Parece-me sempre um pouco estranho. Porque a Madonna é assim, que daquela minha. Ou seja, eu era teenager e havia a Madonna. Eu nunca me passaria pela cabeça alguma vez na verdade, vida é incrível, não é? que ela vivesse em Lisboa. Mas o que é que está? Ai, não, mas gosto muito mais da Madonna que da Shakira, mesmo assim. Ainda Sim, assim, olha, mas mas nas quintas não, João. Não sei, Não digo não para sei. cantar, mas na assistência, na Para primeira fazer fila, como ao qualquer Pinto coisa. da Costa, como nós pusemos lá. Só para dançar, ou sei lá, para Te beijar sei na lá, testa, João por Gesta. exemplo, isso eu gostava. Ou no outro lado, aquela Qualquer, aquela queira que que o lhe... que o marido deixe, nem Ela sei tem se tem marido? marido. Eu acho que não, acho que é só faço a mínima filharada. Sim, é filharada. Benfica, João, é o teu clube. Sim, sim. Vão os dois ao domingo ver o filho dela a jogar no Jogar no Benfica. Benfica. Pronto. Então isso mudo-me eu para Lisboa, é isso. Pois aí, Tem que ser, tendo em vá. conta Tem que que ser. o grande amor da tua vida também já lá está, Sim. levas a Cristina, Sim, levo a obviamente, Cristina, é importante. fazemos um trio, eu, a Terezinha e a Cristina. 4 com e a Madonna de vez em a quando. vivermos lá no palácio, No palácio. dela. Eu acho que isso Ai, é no que é palácio poesia. dela, isso é Lá que é está. poesia. Lá está. O lento Lá e está. incendiário caminho do amor. Exatamente. Isto é. E tudo é possível. Isto é. Desde que um homem sonha. Olha, é, e lá da- estamos a citar um poeta. Patrícia. Patrícia. E agora gostei mesmo da Portanto, poesia. Patrícia, vamos lá esclarecer esta parte, que é sempre uma parte que eu cada vez Claro que eu gosto de falar, só porque pronto, dá uma história como outra qualquer. Portanto, eu tenho 8 nomes, não sei se as pessoas sabem, o primeiro é segredo, poucos sabem, Pois. e por aí além, e ao longo da minha vida, na realidade agora, pronto, já estou mais velhota, Não já te há chama de Pati, eu uma... sei, mas- Não, mas isto é mesmo, ok. só para te dar um exemplo, que é, portanto, eu tenho o nome, que é o meu nome da minha profissão, normal, tenho o meu nome de estudante, que infelizmente inclui o primeiro, não é? Porque eu não consigo fazer desaparecer. Na realidade é como eu ir para o aeroporto e os meus filhos não saberem quem é a pessoa com quem eles vão viajar, porque é o primeiro e o último, não é? Pronto, e depois há a Pat, que sempre existiu e que cresceu nas quintas. Exatamente. E eu gostei sempre de trabalhar com o João. A Patrícia gostava imenso de trabalhar com o João Pois, nas também quintas, outra fazia Patrícia. assessoria, e depois havia a Pat, que estava lá mais pelos coletivos, mais por dentro do próprio recital, se é que se pode dizer assim. Sim, Pronto. estava na alma da Portanto, com estas brincadeiras de ir usando os nomes, e a Pat era porque era mais simples, e porque as pessoas se baralham muito como é que alguém tem 8 nomes, eu digo é simples, eu faço coleção,
Tenho 2 nomes do marido com quem casei e vamos fazer 25 anos de casado. Ai, que lindo. E fiquei com 2 e quando casamos eu disse-lhe logo, olha, eu quero ficar com os teus 2 nomes, se não te importas, mas nós temos que fazer um acordo porque eu vou colecionar. Se alguma vez eu já não estiver casada contigo e vou casar com outra pessoa qualquer, eu também vou querer os nomes dela, porque isto é contar a minha história, não tem a ver contigo, tem a ver comigo, com a decisão que eu tomei. Portanto, eu irei colecionar, ou não, porque eu gosto de Luís, não estou à procura de mais nomes. Pois, acho bem. E portanto, quando assim foi e eu tomei essa decisão, eu reduzi isto para Pat, vem daí também, é mais fácil ter Pat. Então a Pat, há esta Pat, né? Há esta Pat, e se vamos falar da Pat... Pois, eu ia referir exatamente que tem tudo a ver com a poesia, porque eu adoro ir à tua casa, porque a tua casa respira-se arte e poesia, já agora, no sentido lato do termo. E a tua família é maravilhosa e é tudo artistas, não é? Quer dizer, desde o teu maravilhoso companheiro Luís Vieira Campos, que está ligado ao cinema, a tua filha Frederica, muito bem aqui na vila. Exatamente. Que a tua filha linda, a Frederica, que é arpista, que é linda, toca maravilhosamente bem, que eu adoro, e o teu filho mais novito, o Vicente, lindo, que é dançarino e que esteve agora em Lisboa, naquela peça que está à margem do Vítor Hugo Pontes, que é o outro grande... Pá, e por isso a tua casa, e adoro as tuas cadelinhas, os teus bichinhos, e esta cena toda, a casa da Pata é fantástica. E tu andas agora, o Luís, o teu companheiro passou-te o bichinho do cinema, que é uma cena muito bonita, e tu produzes filmes. Fazes tudo, tu filmas, tu és uma mulher. Portanto, assim, eu não. Rótulos é sempre uma coisa. Gostava que as pessoas soubessem dessa tua faceta. Sim, mas eu acho que rótulos é mesmo uma coisa chata. Isto agora com o doutoramento eu penso mais nas coisas. Eu escrevi-me neste doutoramento porque quando o Paulo Cunha Silva faleceu, eu de repente, entre muitíssimas e elevadas alterações na minha vida, aquilo que me estava a preocupar mais era o que ia acontecer com a minha cabeça. E então, como eu tinha deixado de estudar quando acabei o meu curso de Comunicação Social e fiz um trabalho, uma tese de mestrado de jornalismo internacional, que era mais ou menos uma coisa que não tinha nada a ver com o que na realidade eu já estou a fazer há muitos anos, mais ligada à cultura e à comunicação da cultura, depois de passagens por o Jornal Público, na sua formação quase inicial, portanto, e também cheguei a ser fotojornalista, portanto, depois uma passagem pela imprensa, digamos assim, e uma outra passagem por uma agência de comunicação, onde eu aprendi o que tem a ver com a comunicação. Eu cheguei ao Teatro de Campo Alegre e comecei a trabalhar mais diretamente com a cultura e dentro da cultura até hoje, digamos assim, e falamos de 2001. Embora na agência de comunicação eu tivesse trabalhado com Serra Alves, por exemplo, portanto também já era, só que na agência era diferente porque tínhamos clientes de todas as áreas em frente. E então, com o Paulo, eu deixei de estudar e comecei a trabalhar, aliás, eu terminei o meu curso, já eu estava a trabalhar no curso, no público. O meu curso de Comunicação Social foi terminado, já eu trabalhava no público e nunca mais tinha estudado. Pronto, a pessoa deixou de estudar, acabou, foi para ali. Aliás, sempre me tem um bocado de confusão esta coisa daquilo que eu chamo hoje ainda consigo, mas acho que vou deixar de ter que chamar os académicos. Pronto, mas o Paulo Cunha Silva era professor doutor e eu admirava tanto aquela capacidade que ele tinha de ligar as suas diversas áreas, porque ele era formado em medicina e tinha um doutoramento relacionado com o corpo. Motricidade. Motricidade não era a faculdade, não. A faculdade ele era a mesma, mas tem a ver com... Aqui é a baralhação do Paulo Cunha Silva ser orientador da tese de doutoramento do Gonçalo Leme Tavares, que sim, é da Faculdade de Motricidade Humana. Pronto. Eu ficava sempre muito abismada com essa capacidade de poder ligar as diferentes áreas, e aqui não me refiro só às culturais, refiro mais... para ele ser quase a mesma coisa, a ciência, a arte... Tudo, líquida. Tudo fazia parte de uma grande coisa que ele chamava a cultura. Na cultura era possível meter, aliás, ele mostrou isso quando fez, por exemplo, a exposição que celebraram agora também, voltaram a mostrar o catálogo às pessoas na Universidade do Porto, pediram-lhe para ele ir a todos os depósitos, e ele criou uma exposição polinucleada, acho que já fez 20 anos esta exposição, em que ele foi aos depósitos de todas as
as faculdades e retirou objetos, desde, por exemplo, um torneiro mecânico, tudo que se possa imaginar, coisas em frascos da parte da biologia, e para além disto chamou artistas para trabalharem com estas peças, incluindo das artes performativas, para fazerem performance em torno das peças. Portanto, ele conseguiu misturar toda a parte académica da grande ciência numa exposição, exposta como uma exposição de artes plásticas normal, onde acontecem performances e tal. Pronto, eu sempre admirei muito esta clareza, porque para mim isto é uma coisa clara, ele tem razão, é mesmo assim. Quer dizer, aliás, nós sabemos, por exemplo, e é simples perceber que há grandes nomes da poesia que são médicos, por exemplo. Grandes nomes da música que são médicos. Por exemplo, agora o Luís Barreto Guimarães, que era um colega que adorava o Paulo Cunha Silva porque vinha de medicina como ele e porque era de medicina, um poeta. Sim. Pronto, sabemos, ou seja, sabemos que O muitas vezes... do Amaral, Fernando não Pinto acabou, Amaral. depois é fácil verificar que os alguns grandes são nomes... artistas plásticos. Claro, portanto, as coisas na realidade permitem-se, misturam-se, claro, misturam-se. Claro. E o Paulo que morreu, eu pensei, eu preciso ter a minha cabeça ocupada, portanto vou tentar fazer aquilo que nunca fiz até agora e vou estudar. Um doutoramento porquê? Porque eu não me estava a ver a voltar à escolinha. Sim, a lista de professores, o que é que eu poderia ir ali beber, por isso é que escolhi, ótimo, excelente, mas não queria estar naquele registro, eu queria qualquer coisa que me pusesse a mexer e a pensar, e pronto, então penso muito nas coisas, e as coisas que eu faço, eu sempre as fiz. Por exemplo, isto do Luís, do meu realizador de cinema favorito, que se chama Luís Vieira Campos, e que é o meu marido, me ter pegado um bichinho, isso não acontece, porque na realidade as coisas não funcionam assim. Mas, por exemplo, é interessante ver que no outro dia eu abri um cartão de memória não faço a mínima ideia, mas seria de 2002, ou que nunca tinha aberto, e sou eu que tenho os filmes no Alentejo com as crianças pequeninas, nós andar de barco. E o Luís sempre diz, um filme. Eu não monto, não sei fazer edição, neste momento não me parece que seja a minha prioridade, portanto faço os filmes sem montagem. Claro que se estou a fazer um projeto ou um trabalho, como tenho feito alguns para a faculdade, é diferente e o Luís ajuda-me, felizmente, mas quando a Pat está a fazer filmes, digamos assim, porque isso foi o que eu fiz a vida inteira. Eu emprestei ao meu filho estes dias que ele esteve em Lisboa, quis lhe dar assim qualquer coisa e mandei vir da internet um rolo de película de formato 110, que eram umas cassetes que existiam, e fui buscar a minha primeira câmara fotográfica que a minha avó me deu quando eu tinha 12 anos, que era uma Kodak que fechava numa caixinha, meti o rolo lá dentro, um rolo de 24, e disse, Vicente, experimenta esta máquina fotográfica. Toda a minha vida que eu me lembro, eu fotografei, filmei. O meu pai e depois o meu irmão são muito ligados às maquinarias, à engenharia mecânica, ao desenho de projeto, à eletrotecnia, tudo que tem a ver com essas coisas. Portanto, em minha casa sempre houve os gadgets, as ferramentas que permitiam dar aso. Eu sempre pintei, eu sempre desenhei. O meu pai trabalhava num ateliê de desenho civil, portanto eu sempre tive estirador, eu sempre tive canetas, eu sempre fiz essas coisas, mas sempre as fiz sem nenhum tipo de exigência, senão gostar de as fazer, ou sentir necessidade de as fazer, ou querer, ou tão somente querer, não é? Tão somente querer. Portanto, eu tenho centenas de filmes, o que eu estou a trabalhar, o ponto de partida da minha tese de doutoramento que me foi sugerido por um dos meus professores foi eu olhar para 30 anos de imagens atrás de mim, tentar perceber o que é que estava ali, porque sempre fiz. Pronto, agora, o que aconteceu mais próximo no tempo foi que a Pat, após a morte do Paulo, voltou para as garras de fora e, portanto, e depois disso fiz o filme de Super 8, rodei um filme Super 8 que ganhou um prémio, o 1075, o Super 75, e que já passou em alguns sítios, quer dizer, para uma pessoa que nunca, e que foi feito exatamente da maneira como eu gosto de fazer, que é tipo, que a fotografia para mim tem isso, eu na outro dia estava a pensar nisso, eu sou horrível, não sei, de alguma forma posso-me parecer a mim própria horrível, porque eu nunca tirei uma fotografia, na realidade, quando eu penso bem, com a ideia da fotografia, eu nunca o fiz com a ideia do resultado final. O que eu gosto
é do disparo, é da caça, da cena de caçar, do captar. E esse é o momento, portanto, eu normalmente depois, a partir daí, se tiver que ser, claro que imprimo umas fotografias de vez em quando, e claro que fico satisfeito, e até já fiz algumas exposições, mas não é o que me move, não é? Agora o doutoramento também me está a deixar que a parte surja, pensando melhor. Não quero dizer-se de uma forma séria, porque eu não gosto da palavra sério, mas com mais atenção, que também é bom para as coisas, e sim. E mais madura, sim, que é aquilo que nós falávamos lá está, à mesma idade. Eu e o Luís temos uma produtora de cinema que se chama Filmes de Liberdade, portanto também andei pela produção de cinema, mas eu cheguei à produção de cinema sem sequer ter a ver com o meu marido, porque me convidavam para fazer assessoria de comunicação a alguns realizadores que eu conhecia, e eu lembro-me que eu também devia puxar pelos meus galões. Um dos filmes mais badalados portugueses que alguma vez existiu no mundo, fui eu que fiz a comunicação. Foi na altura daquele projeto Blair Witch Project, que era um filme que os americanos tinham filmado. E havia um gajo do Porto que tinha chegado à Alfândega Filmes, onde o Luís trabalhava, com um filme de final de curso feito entre ele e os amigos, e precisava de um resto de dinheirinho de uma produtora para finalizar uma cópia. E o Luís e o Jorge Neves acharam boa ideia apoiá-lo, e ele lançou este filme que se chamava O Cuzz, K-U-Z-Z, que estreou no Fantasporto e que eu fiz a assessoria de comunicação, e aquilo correu muito bem. Portanto, eu já estava de alguma forma ligada à produção de cinema, mesmo sem ser diretamente, embora conheço Luís desde 1990, portanto desde 1990 que acompanho um verdadeiro cineasta. Sim, um verdadeiro cineasta é o Luís. Eu faço filmes, faço pinturas, faço desenhos, faço candeeiros, faço fotografias, milhões, agora estou a tentar controlar-me, faço tricô, se tiver tempo. Fazes tudo, pá. Tu fazes uma boa, que eu assisti. E devo dizer que a culpa é minha, se o Walter Ugumem vai engordar uns quilitos, ele não vai gostar. Ele fez no outro dia. A culpa é minha, eu quero assumir, isto fica já aqui dito. E ele aprendeu a fazer. A Isabel estava lá e viu, estava lá e já está tudo, ele sabe que isto é assim. Se o Walter, eu vou dizer isto. Já te conto a história, mas deixa-me só dizer isto para ficar claro. Se o Walter Ugumem engordar, a culpa é da Patrícia. Muito bem. Porque lá em casa, no outro dia, depois de um jantar, o Walter não tinha uma sobremesazinha e alguém... E ela fez num instante. Não fiz nada, fez ele, é isso. Eu sei, mas tu é que orientaste. Pronto, e eu disse, queres sobremesa? Vamos para a minha casa. O que é que tu gostas? Mousse de chocolate? Eu disse, vais fazer uma mousse de chocolate. E eu disse, pega no chocolate, parte de chocolate, põe no micro-ondas, e ele fez a mousse de chocolate. Pomos... E acabou. Saiu bem. E estava muito boa. Não, é que ela num instante faz tudo. Ótima, fez ele. Só que... Mas tu também fez. E ele depois no dia a seguir mandou-me fotos de jamais. Demais. Então está esclarecido. Pois, já sabe fazer. Nada como fazer para tu fazeres. Porque olha, Isabel, eu não te sei dizer quanto é que leva de açúcar, não te sei dizer quanto é que leva. Eu faço tudo a olho. Portanto, para eu ensinar, eu proponho à pessoa, digo, olha, esta é a taça, faz. Que é para a pessoa, que é como eu faço, ver se tens um chocolate, tens um montinho de açúcar. E ele mandou-me no dia a seguir, olha a de hoje. Portanto, se o Walter Ugumem engordar, a culpa é da Patrícia. Sem problema nenhum, fico... Assumes. Está assumido e combinado. Está combinado. Portanto, está à vontade. Está à vontade para as mousses todas. De manhã, de tarde e à noite. Está esclarecido que é preciso que o chocolate seja bom. Não há milagres. Portanto, mas isso ele já controla. Comprar uma tablete de chocolate. Boa. Foi tão engraçado nessa noite. Ele foi uma bela noite. Aprendeu a fazer, não sabia. Foi muito engraçado. E depois a mousse foi um bocadinho para o congelador para ficar mais tezinha. E enquanto isso, tivemos a ouvir a Frederica a tocar harpa. E depois mousse de chocolate. E a seguir a ver. Foi um programa. Isto depois da Isabel feliz da vida ter descoberto que nós tínhamos um restaurante oriental ao pé de casa que era barato. Sushi, eu não como sushi, atenção. Comeste os legumes salteados. Comi outra cena. Que não estavam assim. Tofu e não sei o quê. Mas aliás, não gastaste nada, mas é muito barato. Porque
Não, eu não vou dizer a rua nem o sítio, porque também não quero que agora vá toda a gente para lá. Nunca. Deixa estar. Foi o meu filho que me apresentou este restaurante. Tua casa e era muito fixe. E vamos tentar mantê-lo. Muito simpático, estás a ver? Muito bonito. Assim, segredo. Para ter em conta que eu vivo na Baixa do Porto, é só por isso, não é? Ou seja, terei muito prazer em partilhar. Por acaso, olha, quem quiser muito. Foi um dia que não me esqueci, porque eu fui. Foi um sábado. Eu tinha ido para as inaugurações de Miguel Bombarda, estava lá a participar numa coletiva, estive para lá, foi muito fixe, estive com malta, depois cruzei-me com o Walter e tu nem me tinhas dito nada. O Walter que me disse: olha, a Patrícia disse, vamos, não sei o quê, vamos jantar à casa deles. Fomos jantar ao... Íamos jantar à minha casa, mas depois era muito tarde, depois o Walter disse: vamos para uma tasca. Vamos antes para uma tasca. Depois fomos ouvir a Frederica tocar, e ficámos para casa, ele fez a mousse. Até tardíssimo, mas foi um dia fantástico. Satisfação, uma vez fiz isso com uma pessoa também que foi lá jantar e que era uma namorada de um amigo de Luís, portanto uma pessoa que nós não conhecíamos, e ela estava muito circunspecta. E eles chegaram, eu não tinha feito nada, nem no arranque. E eu pensei: uma pessoa que eu não tenho confiança, não sei o que é que lhe vou dizer, o melhor é pô-la já ocupada. E ela disse, amavelmente, como todas as pessoas: posso ajudar? E eu: podes sim, vais fazer um bolo de queijo de sobremesa. E ela ficou assim, e eu lá lhe disse como é que era, porque as coisas agora me disseste, vai fazendo, está bem, está bem, agora mato. Tu és boa orientadora. Olha, ela fez o bolo de queijo e eu estranhei, porque ela teve imenso tempo assim, o forno tem assim aquele sítio onde se até se pendura aos panos, às vezes com as mãozinhas. Olhava, eu, meu Deus. E eu dizia: não me lembro o nome dela. Eu dizia: não precisas de estar aí, não o vais ver assim a crescer, vamos controlar mais ou menos agora o tempo, quando tiver a ficar douradinho. E ela. E então, quando tiramos o bolo, ela não disse nada, e depois servimos o bolo que estava muito bom, bolo de queijo, cantinho, e ela virou-se para mim e disse assim: olha, sabes, vou-te dizer uma coisa, sabes porque é que eu estava... Nunca eu tinha feito nada na minha vida. Eu nem nunca tinha estado a olhar para um bolo dentro de um forno. Eu acho que nem sei se sabia que tinha que meter o bolo no forno. E tu puseste-me a fazer esta maravilha de bolo de queijo. Também parecia ao Walter com mousse de chocolate. Que boa que está, dizia eu. E a seguir quem vai cozinhar vai ser tu. Ainda não te apanhei. Mas agora mais da próxima. Na minha reforma. Sabes qual é o problema? É que as coisas que tu gostas mesmo, eu não consigo fazer. Tipo leitão. Mas eu agora também já não posso. Já não podes. Depois tu agora já só, agora é mais para o chazinho. As duas coisas que eu mais gostava de comer na vida, que é cozida à portuguesa e leitão, tenho agora poderosas restrições. Vais ter que te virar para outros pernis. Pois, é verdade. E outras unhas. Para o pernil da Madonna. Para o pernil da Madonna. Pois. Isto da Madonna pode vir a ser um grande projeto. Pode ser. O pernil da Madonna. Um filme. Podemos fazer, João? Porque não? Podemos, porque não. Uma das coisas que eu amo no Gesta é o sentido de humor dele. Tu tens um sentido de humor que ninguém tem igual. Que é mesmo gestiano. É isso. A linguagem gestiana. Que é fantástica. Eu já e que ainda para mais gestiana dá um gajo e uma gaja tudo na mesma. Gestiana. Pois, é giro. É o teu lado feminino. Exatamente. O lado da noiva. Eu sempre vivi muito à volta de mulheres. Não tenho sorte? Pouco. Sim, não, mas a tia, a avó, depois eram naquele tempo em que não custava nada ter uma criada e portanto podia-se ter às 8 ou 9, não sei o quê, porque... Não, mas olha, os meus avós do lado das coisas tinham, inclusivamente uma cozinheira, que é uma coisa chique, e a cozinheira cozinhava e depois só chegava à porta do coisa e depois passava a de servir. E tínhamos uma essa é a parte um bocadinho burguesa e tínhamos depois uma que tratava dos meninos, que portanto dos primos e tal, que não nos deixava fazer as neiras lá na casa e não sei o quê, mas estávamos a falar do humor. Sim, o humor é uma arma poderosa que as pessoas têm, é a forma mais eficaz que as pessoas têm. Agora vou utilizar uma palavra que está um bocadinho em desuso, mas que é a forma mais eficaz de dizer não ao sistema. Olha, que digam os americanos agora,
na era de Trump, que os comediantes estão todos felizes e É contentes forma porque mais, têm sim. todos os dias cenas por poder fazer. Uma pessoa o Trump senta-se, dá-lhes armas tens toda a razão. para isso. A pessoa senta-se, chega à casa e abre a televisão, o TVI ou aquela agora que há uma do Correio da Manhã ou mesmo a da SIC, e depois começa a ver aquelas tretas todas do gajo. Mas cá em Portugal não temos grande cena de comediantes. Estão a começar, eu sei. Mas eu não desgostei. Já temos olha, da nova geração escola, como o gato. Sim, os gatos. Sim, e o próprio Herman, gosto, foi bastante inovador. E mais, porque o Herman José é verdade, é uma das contas do Instagram mais seguidas neste momento. A conta dele é super divertida. Eu vejo imensos vídeos e ele agora, eu não vejo televisão, já não lembro de televisão, mas já digo, eu não vejo televisão há anos. Só se estou em casa de alguém que está a ver. Às vezes até fico assim a olhar para o noticiário. Quer dizer, vejo noticiários, se me interessa também, mas eu vou online e vou buscar o que me interessa. Pronto, a televisão é outra coisa. Enfim, o que eu vejo na televisão é outra coisa. Outras coisas. Mas o que eu queria dizer é que o Herman tem um programa novo qualquer na televisão, não tem? Em Minha Casa? Sim, parece que sim, ainda não vi. Acho que se chama Minha Casa. Mas o Herman já não é o que era. Eu gostava daquele Herman. Mas ainda assim, Isabel, sabes o que é que eu acho interessante? Eu fico muito contente quando eu vejo alguém que eu acho que já está muito instituído e ainda assim conseguir revolucionar-se. Nem que seja... E tu achas que ele agora consegue? Eu também não é isso que eu estou a dizer. Eu descobri há muito pouco tempo, porque alguém na rádio, eu ouço muito rádio e ouço muito Antena 3. Há muitos anos. Aliás, quase o início das quintas tem mais ou menos... É um bocadinho mais que as quintas de leitura. Se te lembras, havia um dia da Antena 3, eu tenho sempre um rádio, e havia um dia da Antena 3, talvez te lembres, em que à quinta-feira era o dia que só passava música portuguesa durante 24 horas. Lembras-te, eu gravava cassetes, que era para depois ouvir nos outros dias que não era a quinta-feira da música portuguesa, não é? E todos os chamões Úrias, o Grande Portugália, que é um programa que devia receber uma medalha, que existe na Antena 3, uma rádio pública. Ainda existe? Ainda existe. Todos os nomes, incluindo as da quintas de leitura, eu começava por os ouvir naquele programa de música portuguesa em língua portuguesa, não é só portuguesa, em língua portuguesa. Ou feito por portugueses, embora cantado em inglês também, pronto. E isto para dizer o quê? Antena 3 ouvi muito... então, o Herman José, alguém disse na Antena 3 que o Herman José tinha uma conta de Instagram muito divertida, e eu fui ver e achei mesmo divertido, e ele usa precisamente as novas ferramentas, o que é mais atual, que são estas máscaras que se põem nas caras e que tu podes pôr tudo, e de formas e não sei o quê. E a conta dele de repente atingiu um nível, e estamos a falar que o Instagram é uma rede jovem, não é como o Facebook, o Instagram é uma rede de jovens. E mesmo assim já está quase velho, os meus filhos estão quase a ser no Instagram. Estarão, se calhar, também estas... Mas só para terminar, e o que é que aconteceu? Ele leva agora para a televisão um programa que é baseado nestas novas tecnologias. Portanto, ele provou que se ali conseguia ter sucesso... É interessante, eu não sei quantos anos tem o Herman José, mas já tenho os seus, não é? Tu arriscares, entrar. Sim, foi o nosso grande. E a conta do Instagram tem uma parte, digamos que mais pessoal, tem, por exemplo, ele e a mãe a cantar, os dois sentados à porta de casa, ou é reinventar-te de alguma forma, não é? E eu fico contente, nem interessa se eu acho bem, mal, gosto ou não gosto. Fico contente pela capacidade, fico contente pela tentativa, fico contente pela... Não ter estilado, não ter ficado, não ter ficado naqueles ali... bonecos dele. Pronto, comuns, exato. Pelo menos, se tivesse funcionado mal, teria funcionado mal, mas pelo menos deu um passo, não é? Sim. O que eu estava a dizer da arma poderosa que é o humor. Por acaso, ontem, não sei se foi ontem, se foi anteontem, estive a tomar um chá com o Isaac e ele contou-me uma história muito bonita. Uma grande exposição em Espanha com o Picasso e o Guernica em que ele mostrou, e quando chegou ao quadro houve um nazi qualquer, daqueles daqueles gajos profundamente reacionários e nazis, que disse, mas foi o senhor que fez isto? E o Picasso virou-se para ele e disse assim, não, quem fez isto
Foi o senhor. Eu conheci esta história, sim. Esta história. Isto é de um humor, de uma acutilância extraordinária. E é uma arma que nós não podemos perder. O que é que falta até por acaso até na literatura portuguesa? Falta algum humor. E o que falta muitas vezes nas nossas vidas é engraçado. Que não tem que ser o cómico, não é? Não tem que ser o cómico. O Breton falava no l'amour fou, no amor louco. Eu iria um pouco mais longe e dizer que era necessário o humor louco. E que a diferença entre o amor e o humor é uma linha muito ténue. Eu duvido que haja alguma relação verdadeiramente apaixonante que não possa ter lá pelo meio laivos profundos de humor também. E eu vou cultivando. Sim, eu já sabe, estive doente e estou doente e não sei o quê, mas mesmo assim tento recuperar isso levando, Portanto, não estás com os pés para a cova. Não, mas eu às vezes... E eu gostava de quando tu dizias como é que era a pré-reforma. Sim, e os poetas quase mortos também? Sim, Também havia os poetas quase mortos? Quase mortos, a pré-reforma... Estás com muito boa cara. E os programadores Estás com boa cara. Com os pés para a cova. Podiam-me dar outra medalha. O programador dos pés para a cova. Eu dizia, não, eu quero concorrer e tal. As doenças são uma chatice muito grande na nossa vida. E o humor é mesmo muito importante para lidar com elas. Tens esse trunfo, essa arma. Sim. Tu tens... Porque o sabes. Se calhar podes não usar, porque isto também às vezes é fácil. E depois fazer. Mas ainda falamos do humor, eu acho que estamos a viver tempos em que as novas gerações levam o humor de uma forma desbragada e para o cómico, ridícula, que forma um bocado esse humor inteligente, não é? Hoje em dia humor pensador, esse humor reflexivo. Pois, exatamente. Mas eu acho que são fases, fazem parte do crescimento, como tudo, e salvam-se as exceções. Agora tu disseste uma grande verdade, realmente. Que por acaso, alguns, já por aqui foi falado também neste podcast, também com outros convidados, por acaso eu trouxe aqui dois jovens de humor inteligente, que até são de Vila do Conde, e estávamos a falar exatamente disso, teatro e cenas e por aí, desses assuntos, e falámos também do Herman e muito nos rimos a lembrar, porque eles também consideram isso, pronto, as gerações que nasceram de certa forma em termos de trabalho, vendo o humor do Herman, que foi... E em tempos que era mais complicado, e não é? que fez nascer muita gente, claro. Sim, foi um exemplo. Estou-me a lembrar assim de alguns nomes, não é? Que nasceram com ele. Eu lembro-me de bloquearem as séries do Herman, de retirarem do ar, e de haver manifestações, e das pessoas a própria igreja reagiu muito mal quando algumas coisas, ele ligou, houve foi quando ele fez o Afonso Henriques e que pôs assim todo o gay. Vocês acham que a igreja vai mudar? A católica, pergunto eu. Acham que está numa fase, sei lá, assim, agora um tema de repente diferente. Sim, mas é fixe. Este Papa parece, não é, que está a dar uma abertura. Sim, eu gosto do Francisco. Uma abertura gosto do nome. muito importante. Mas e que a igreja precisava real? Também, porque senão estava a morrer, não é? Quer dizer, com aquelas ideias todas muito... mas eu acho que vai ser muito difícil. Porque não acreditas em qualquer religião. Não, eu estou a dizer que a Igreja Católica está a ter essa abertura, mas os conservadores que dominam a Igreja e o mundo não estão a curtir nada este Papa. E digo-te uma coisa, eu acho que ele tem durado bastante. Exatamente, eu sempre achei que um dia que ele que trataram-lhe da saúde, como já fizeram a muitos. Já fizeram a muitos. E só não fazem já porque ele, quer dizer, ainda
gerava o oposto e era pior. Portanto, não, Eu outra religião, o João é uma pessoa religiosa. Sim, eu diria mesmo que sou católico praticante. tu és católico. Exatamente. Olha, por Sabes acaso porque não eu fazia. puxar vezes? Ai, que engraçado. Porque eu perguntei-te primeiro a ti, não me Não- quiseste não liga responder. nada, este man, mas não liga. responde-me tu, que eu gostava de ouvir o que é que tu dizes sobre ti nesse aspecto. Eu sou ateia, Ateia. convicta. Pronto, e eu, olha, já digo-te agora uma só coisa. para- Mas eu vou dizer uma coisa, porque ele vem. Agora estou da maravilhada mesma- para ti, tu da agora até mesma- ficaste assim, ora para elas. Da mesma formação que eu, porque eu Estás quando era espantada. novinha, estás a ver, eu e ele vivemos os tempos áureos antes do 25 de Abril, de tudo, da repressão, de tudo. E eu lembro que era pequeninha e, claro, tive a formação católica, fiz todas aquelas merdas que se faziam, as crismas, as primeiras e as segundas comunhões, aquelas tretas todas, e eu era toda religiosa. E era engraçado, e foi em Belas Artes, benditas Belas Artes, e os colegas que tive na época que não, já estava a começar no Soares dos Reis. Já a gente, o universo de artes, as pessoas das artes são um bocadinho mais arejadas. Eu acho que foi no Soares dos Reis que comecei, digamos, a ter outra abertura para ver as verdades, e o conhecimento é muito importante nesse tocante. Mas em Belas Artes, engraçado, mas tem muita lógica, e tu vais-me entender esta, que eu passei de uma cena para outra religião, no fundo, que foi a política, nos grupos políticos, que é uma seita, é outra seita. As tuas missões. É outra seita, é outra estrutura. Completamente. Eu passo de uma cena, porque eu era toda missionária nesse sentido religioso, ia às ilhas, tratar dos velhinhos, era assim mesmo a caridade. A cena. Não é a caridade naquele sentido, mas era o amor às pessoas e fazer o bem. Estavas ligado aqui ao PC? Não, cheguei, eu era ao CMLP. Ao CMLP, Grito do Povo. Ao Grito do Povo, exatamente, era esse que agora está no Bloco, não é? Mas era toda essa onda. Sim, é uma cena de esquerda, mais à esquerda. Sim, radical. Sim, chamavam-nos mais os radicais. E então estás a ver, de uma cena e passo para outra seita. Dos radicais para os radicais. Para os radicais. És uma radical. Seita política, foi toda militante. Ainda cenas. Porque tudo o que tu fazes ainda é radical. Ainda tem algum... É muito poderoso. Então não tem. Tem na arte, eu acho que a minha arte é muito essa força. Com a idade... Mas já não acredito em nada disso, estou retiradíssima. Eu adoecei um bocado. Tornei-me muito mais tolerante. A idade dá aquela história de uma certa sabedoria, talvez. Sim, mas estou mais tolerante. E sabes o que é que eu gosto desta da tolerância na idade? É a capacidade que na idade a tolerância passa a ter de conviver com a falta de paciência. Exatamente. Mais tolerante e com menos paciência. Sim. É interessante. Mas sabes porquê? É interessante pensar, isto só acontece na idade. Dá mais tolerância. Exatamente. Mas fiquei muito mais exigente. Claro. Menos paciência. Menos paciência para muita coisa. Claro. Que eu danço uma pachorra. Agora, olha, se não gosto, corta. Acho que não transidades da vida é muito difícil. Já não aturo cromo, já pá. Sabes, e o que dá? Também, Isabel, dá um certo refinamento. Pois é, exigente. Por exemplo, eu noto isso nos amigos. As pessoas às vezes acusam-nos assim, porque tu não procuras. Não, os amigos que tenho são suficientes. Pois é isso. E o que quero... sempre novo. Sim, nem por isso. Elas. O que quero é refinar um certo relacionamento com esses amigos. E à medida que vou olhando, eu cada vez tenho menos tempo, não é? Sim. E portanto, nesse aspecto. Portanto, é cultivar aquilo que a gente acha que é importante. É importante. Porque eu também conheço muita gente e vou conhecendo, mas cada vez mais dedico-me, digamos, àquelas pessoas que eu acho, não, estas valem a pena. Porque isto, E em 2017 ganho, neste caso foi uma nova amiga. E quando me perguntaram o que é, enfim, fiz um livro bonito com o Walter, e no entanto
se me tivessem Que é muito dizer bonito, assim, porque também é muito introspectivo É e muito confessional. introspectivo, Eu sim, adorei este último acho que livro vocês funcionou os dois muito bem, fizeram. porque também não Era uma estivemos, troca de uma Casa-mãe, não estivemos correspondência. ali Estás a ver, com tretas exatamente. nem nada. Falavam Mas se me dissessem, escolhe um momento importante, foi exatamente ganhar um novo, por acaso é uma amiga, mas uma nova amiga, e isso, coisa que já não acontecia há algum tempo. Isso é importante. Fora a Ana. Quem é a Ana? Ai não, mas essa é quase como se fosse uma filha. Ainda conseguiste uma filha no meio disso, por isso é que estavas com menos tempo. Sim, não, mas eu não... Mas não quero terminar aquilo da religião, porque acho engraçado. Esta questão da alguém. Eu sou das vossas. Quero ir embora hoje. Pois é que já é muito tarde. Já é muito, sim. Eu sinto no meu estômago, está a dar horas. Porque nós estamos aqui antes de jantar e já passou a hora Porque nós viemos muito tarde. Porque eu não gosto de autoestradas. Gosto de nacionais. E gostei de ver o carrinho ali pendurado, em Vilar, o antigo lugar. Gostei de ver a churrascaria Rio de Janeiro que havia ali. O Lilás fala nisso. Estrada Nacional. É dedicado ao Domingos, ao Álvaro Domingos. Ele não era o poema dedicado ao Álvaro Domingos. Mas gostei imenso de ver pela Nacional 13. Foi estarmos aqui com uma conversa que agradeço o convite. Um excelente pretexto para vir a Vila do Conde, para estar com o Alhaninho. Para estar contigo. Isso é que é Alhaninho nas quintas de leitura, com o Tochas a dar-lhe cabo da paciência. Ai pá, olha o Tochas. A dizer aquela cabeça de semáforo, aquela... Ai, foi tão giro. A capacidade do humor, porque se calhar se fosse noutro momento ao outro, tu ainda ias lá, ainda eras capaz de acertar umas coisitas. E lá, eu cheguei tarde na segunda parte, lembras-te eu entrar e lá. Nas quintas. Sem dúvida. Eu estava à sua espera. Este semáforo, eu sei se me qualquer. Era meter-se contigo, Foi muito bom vir e pronto. E falámos de muitas coisas. Inclusivamente acabámos a falar de religião. Não chegamos a falar de religião, mas também nunca chegamos a falar daquela participação que o João Gesta teve na revista 365, que era um consultório. Um consultório se quiserem um consultório sexual, poderá sempre ser uma entidade a voltar. Exatamente. Aliás, é uma coisa que é sempre necessária, um consultor sexual. Eu gostava de fazer. Não gostavas? Se me dissessem assim, escolhe lá uma coisa, eu gostava de ser consultor sexual da Maria, da revista da Maria. Da própria Maria. Como fazias para a 365? Portanto, escreviam-te umas cartas. Eu inventava as cartas. Mas eu não queria estar aqui. Era aquela revista do Albino, não é? Que ele tinha há muitos anos. Eu autorrespondia-me e era muito. E o nome? Como? O consultório? Do doutor. Não era? Eu acho que era uma mulher. Era consultório. Não era a doutora Gesta? Eu acho que era qualquer coisa não. A doutora Gesta? Acho que. Bem, olha, agora vou ter que ir pesquisar. Não sei, temos Tenho que ir ver. És tu que tens as 365, portanto. Escrevam-nos cartas, escrevam aqui para o podcast de Alhano. E outra coisa que à morada, pode ser da internet. Diz. Acabarmos com isto. Acabamos com isto. É muito importante. Vamos nos preparar para o grande final. Chatei um bocado. O grande final. Chatei um bocado o Walter com isto e é. Portugal, isto já parece o Salazar, Portugal é um país de invejosos. E quando as pessoas, isto vem a propósito não do Walter, mas do Alvin, atingem um determinado patamar, por inveja, não é por outra coisa, começam, não sei o quê, está vendido ao sistema, está não sei o quê, agora já vendeu-se e comprou já ali uma casa, um palácio na Foz e trata mal as criancinhas do Biafra, não sei o quê, exatamente, porque é um país de invejosos que, em vez, eu acho que estamos aqui três pessoas que vibramos com os êxitos dos nossos amigos. Eu fico profundamente orgulhoso. Mas a gente fica logo, ficam uns, não sei o quê, foi eu, mas eu também merecia. Porque ele faz isto, porque ele faz aquilo, ele conhece este, ele conhece aquilo. E ainda bem que tenho grandes amigos como o Walter e como o Adolfo e como agora vem o Alvin
que realmente Eu continuo a ouvir os programas dele, aprendo imenso sempre nos programas dele. independentemente, programas gosto na ou não rádio, se na gosta, porque as Claro, pessoas escrevem, gostam, não sei o quê. exatamente, Agora, ser invejoso, estar Pois sempre é. naquela coisa de dizer mal e deitar abaixo. E a maledicência parece que está a ganhar poder cada vez é verdade, mais. é por não isso E que- as redes que- sociais ajudam é bem verdade, nisso, que é tudo no fundo uma cobardia. É verdade. Ali, Que as toda a pessoas não gente são acha que é capazes de mais dizer assim na fácil, pois frente. não. Meu, Não. mas não, ali por trás, Por trás, eu não sei, então, pelo menos se dizem mal, que Claro, assumam, pá. cara a cara. Eu Não sei agora o quê. tenho E por é acaso por a isso- Gesta uma sim. tarefa, eu quero trazer o Gesta para o Facebook, eu acho que era uma E coisa... é- Por acaso, ele era. E é por eu isso acho que Portugal tens que é mandar por as causa tuas bocas, meu. desta inveja que é um país maluca. adiado. É. E que em muitas coisas não saímos da cepa torta porque causa somos disto. invejosos. Há aqui uma coisa dentro de nós que não nos deixa. Sabe Há uma quê? palavra muito É um bonita que é problema de medrar. autoestima. Portugal eu não acho tem. que é não tem medrar. autoestima. Medrar. Não Não nos medramos. deixa, não medramos. Agora está a ficar um Medramos. bocadinho melhor. Sim, Está a ter um sim. bocadinho mais de Eu autoestima. resolvi essa parte de Portugal com o Cesarini. Pois. Aquela história que o Cesarini dizia que Portugal era um país de brincar, por exemplo, as Sim, criancinhas. as criancinhas. E eu pensei, Portugal- olha, pronto, também não é mal de todo, Portugal- porque eu gosto de Portugal criancinhas. pequenino, E pronto, Ou e fica mesmo com as o criancinhas. Ónil ao Portugal, não é? Se fosse só de 3 sílabas de plástico, que era mais barato. Claro. E é, É. realmente. Pois o problema é o que isto nos custa. Mas pronto. Pronto. Ok, muito bem. Meus amigos. Agora há um queridos, abraço de maravilhosos, vamos Por cima da mesa. Não, por cima. Não, as duas para cima de gesto. Mus. Muito Termino com um beijinho foi na cabecinha linda. maravilhoso. Vou pegar um beijinho de ti. Agora na cabeça de gesto. Muito Bom, bem. ainda podemos fazer uma dessa. Muito bem, mais uma dança. Foi um podcast Muito bem. de Olha. Ai. Boa noite. Pronto.